Uma pergunta um tanto quanto fora de lugar, porque Deus e a dúvida de um milagre não podem estar na mesma frase. Crer em Deus, crer na existência de Deus, crer no seu poder que foi liberado na criação a partir da sua santa palavra, é de alguma forma, indubitavelmente, também crer em milagres. Os milagres, assim como Deus e tudo que diz respeito à fé, não são elementos controláveis. Em outras palavras, eu não posso fabricar um milagre. Caso contrário, eu seria, com toda razão, acusado de curandeirismo. Eu não faço milagres. Mas alguém tem dúvida que Deus os faça? Há uma realidade que toma lugar na nossa vida e que se impõe a nós todos os dias, quando nós acordamos e abrimos os olhos e começamos a enxergar o mundo criado, pássaros, luz solar, todo o complexo nível do corpo humano, um corpo quase perfeito, ou talvez tivesse sido perfeito aquele que Adão recebeu no Éden, porém, logo em seguida, manchado pelo pecado, ganhou expressão ao longo da história e conhecimento muito mais por sua imperfeição do que pela sua perfeição. Mas o corpo humano, ele é dotado de uma capacidade pessoal de se autocurar. Você corta a mão em algum lugar, no dia seguinte ou na mesma hora começa um complicado movimento de cicatrização, um complicado movimento para conter o sangramento. E dias depois, quando você olha para a mão, pode haver uma pequena marca, mas na maior parte do tempo você se curou. Nós conseguimos ler e estudar o mínimo que seja da capacidade do ser humano de se autocurar. E você vai ver, por exemplo, levando-se em consideração o sistema de imunidade que o ser humano tem, para resistir a infecções, a invasões, a reagir por conta própria, por um mecanismo que Deus colocou na gente, para que a gente se cure. Portanto, quando nós olhamos o mundo ao nosso redor, o mundo físico, quando nós nos concentramos no mundo acima de nós, esse mundo cósmico, ou quando nós nos voltamos para dentro de nós, nesse universo microscópico, nós ficamos simplesmente e totalmente de queixo caído quanto à manifestação do poder divino ao nos criar seres à sua imagem e à sua semelhança. É quase impossível você encontrar alguém que diga que não acredite em Deus ou numa intervenção divina na vida humana. Existe um movimento religioso definido dentro do contexto da ciência, da religião, como um deísmo, que são pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam no envolvimento de Deus com a vida.
São mais ou menos gente que crê que Deus é um grande relojoeiro, que deu corda nesse relógio e se afastou dele, deixando esse relógio funcionar até parar. Na verdade, nós não somos deístas, nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus não é somente Deus pela força do seu poder criador, mas Ele está intimamente envolvido na história humana e nas nossas histórias. Eu acredito que Deus está envolvido com a minha história, com a sua história, com a nossa história. Às vezes a nossa história é mais monótona do que a história de outros personagens. Às vezes a gente olha para um apóstolo Paulo lá nas Escrituras e imagina que todos os cristãos serão mais ou menos naquele formato. Terão um ministério mais ou menos daquele calibre. Mas não, Deus tem seus escolhidos diversos nos mais diferentes espectros da vida. Talvez, por exemplo, a vida de um Zaqueu que hospedou Jesus por uma noite e viu acontecer um grande milagre ali em Jericó. Ele hospedou Jesus uma noite. E quem sabe o propósito da vida de Zaqueu fosse exatamente aquele: ser salvo e oferecer a Jesus acolhida por uma noite. Mas a Bíblia fala que Lázaro, por exemplo, era um amigo íntimo de Jesus e ele acolhia Jesus várias noites, vários dias. Jesus fazia da casa de Lázaro, Maria e Marta, aquela família de irmãos que viviam juntos, fazia da casa dele um local de pousada certa. Quando ele estava atravessando os caminhos que cortavam a aldeia de Betânia, era lá que Jesus ia descansar, fazer as suas refeições. Então, enquanto um teve a oportunidade de hospedar Jesus só uma noite, Lázaro teve a oportunidade de acolher Jesus vários dias. Com isso nós vamos lendo as Escrituras e entendendo que os propósitos que Deus tem para as vidas humanas são muito especiais, são quase pessoais. Nós vemos, por exemplo, o profeta Jeremias, que foi chamado por Deus para ser profeta, enquanto ele ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. Igualmente, João Batista foi chamado para o exercício da preparação para ser o precursor do caminho de Jesus, e ele nem havia nascido ainda. A sua mãe era uma mulher estéril, que de uma forma sobrenatural teve o ventre aberto. O que dizer de Sara e Abraão, esse outro personagem das Escrituras, que a gente hoje vai inclusive ler um texto da palavra de Deus lá em Romanos, que fala sobre esse personagem, que diz a Bíblia, ele e ela já eram idosos. Sara, a Bíblia diz que já havia passado o período dos seus círculos menstruais, já não tinha mais condições de gerar um filho, e Deus prometeu que ela daria luz a um filho, e que este seria parte daquele glorioso plano de maturação da nação de Israel, de onde viria o Messias prometido. Portanto, a Bíblia está toda ela cravejada dessas pedras preciosas que nós podemos, meus queridos irmãos, nos apegar para entender duas coisas. Deus tem seus planos, Deus tem seus planos conosco. Nem sempre nós compreendemos o plano de Deus,
Mas no fim da história, quando nós talvez passarmos para o outro lado, e se isso for interessante ser explorado pelo Senhor de toda a história, talvez nós tenhamos respostas para alguns dilemas. Mas a verdade é que, enquanto isso, nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos as Escrituras para ir nos guiando por essa estrada sobrenatural da fé, porque se há fé, é porque existe um fator sobrenatural, não explicado, intangível, impossível de ser visualizado, e que você de alguma forma foi levado a crer. A Bíblia chega a dizer que sem esse gênero de fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos nos submetermos aos rituais mais severos, mas é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. A fé que não duvida jamais, que acredita na mão soberana e sábia de Deus. Nós lemos no começo do culto nessa noite, Isaías 40, dos versos 12 a 31, falando sobre a majestade do Senhor, e há uma pergunta que Isaías faz lá naquele texto revelador da glória de Deus, é que quem é o sábio a quem Deus pediu ajuda ou instrução? Quem é aquele que pode ser usado como objeto de comparação ao Deus Todo-Poderoso? Eu não tenho dúvida, lendo as Escrituras, que o Deus que nos criou e o Deus que nos salvou e que na pessoa de Jesus Cristo, Senhor, nos elegeu para sermos, para o louvor da sua glória, que esse Deus ainda faz milagres. Volto eu a dizer, nós vivemos cercados de milagres que já passaram a ser considerados parte do nosso universo natural. Hoje eu estive lendo um pouco de anatomia, pastor tem que ler de tudo, e eu passei hoje à tarde lendo um pouco sobre o que o corpo humano precisa fazer para dar um passo. Você precisa mover 200 músculos do seu corpo para dar um passo. Por acaso, quando você dá o primeiro passo para fora da cama, você interpreta aquilo como um milagre? Estive me ilustrando hoje, gastei um bom tempo estudando o olho humano. Eu vou falar sobre o olho humano. Eu não sou professor de medicina, nem quero me atrever a querer expor muito demoradamente qualquer conhecimento, mas os textos estão livres para você ler e conhecer. E lendo a respeito do olho humano, é impossível você ler todo aquele complicado mecanismo ocular humano e não crer que isso é um milagre. Não é por seleção natural, não é por acaso, como nós temos um bom número de pessoas que acreditam em acasos. Nós não somos fruto disso, mas da mente inteligente, sábia do nosso Criador, que nos deu a oportunidade de vivermos a experiência de podermos conhecê-lo. Nos deu a sua palavra para que nós jamais possamos nos distrair com a paisagem e permitirmos dar um passo fora do santo caminho das Escrituras. A verdade é que tudo à nossa volta, quer nós tenhamos esse despertamento ou não, é um milagre.
um glorioso milagre. E eu acredito que eu estou envolvido todos os dias, todo o tempo, diante de múltiplos milagres que eu não consigo explicar. E quando eu fecho os olhos e faço uma oração movido de fé, eu estou diante talvez de um dos maiores milagres que nós podemos, meus irmãos, apontar, que é o milagre de estarmos despertados para buscarmos e transcendermos da nossa condição natural para uma condição espiritual, buscando a Deus em oração, falando com Ele sobre os dramas à nossa volta, os dramas da nossa vida, os dramas de pessoas que nós amamos, os dramas dos nossos amigos, das famílias das pessoas, dos filhos, das crianças, são diversos. Hoje, meu filho e sua família não puderam estar na igreja, porque a minha netinha foi levada ao hospital ontem com mais de 39 graus de febre, enfim, ela, tadinha, desenvolveu aí, não sei se uma gripe, um resfriado, uma virose, o que é, eu não sei, mas o que eu sei é que eles não podem estar hoje aqui. O fato é que quando a gente começa a tomar consciência do drama das pessoas, a gente começa a pensar mais demoradamente na questão do milagre. E hoje nós fomos chocados pela mensagem da manhã, quando nós observamos que a manifestação do reino de Deus, a manifestação desse governo soberano de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, se manifesta através desses atos sobrenaturais. Nós não devemos ter medo, nós só devemos ter o cuidado de acreditarmos, orarmos, exercitarmos fé, sempre para a glória de Deus. Nunca para a glória de um orante, nunca para a glória de uma instituição, mas sempre para a glória de Deus, sempre para glorificarmos a Deus. E antes que esse tempo da mensagem se esgote com tanta facilidade, eu começo a pregar, olho pelo relógio, estou vendo o tempo se esvaindo, não é? E eu digo, não, eu tenho que correr para comunicar tudo que eu tenho no meu coração. Eu quero chegar nas fronteiras dessa noite aqui, de Duque de Caxias, para proclamar o Evangelho antes de qualquer coisa. E qual é a proclamação do Evangelho? Hoje de manhã estive explicando aos irmãos o que era o Evangelho, aquele documento que os generais descreviam as suas batalhas e as suas vitórias, e eram enviados para os cantos e recantos do império. E quando o arauto abria aquele documento e lia, olha, o destacamento tal, a legião tal, dirigida por um general tal, travou essa batalha, a batalha foi assim, 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 e nos sagramos vitoriosos. Esse documento dentro do Império Romano era reconhecido e chamado de Evangelho. Quando nós temos esse documento canônico bíblico, os chamados 4 evangelhos, que contam a história do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, é na verdade um documento onde se está registrada a grande vitória do mundo espiritual, a grande vitória que Jesus teve sobre os demônios. Por isso há tantas narrativas de quadros de expulsão de demônios, libertação de forças demoníacas no Novo Testamento. Ele se sagrou vencedor sobre a morte, portanto a doença. Por que há toda essa maçante
e maciça narrativa de diversos milagres na Bíblia é exatamente para nos mostrar que ele foi vencedor sobre a morte e todos esses processos que afetam o corpo humano. Portanto, Jesus é vencedor em todos os segmentos da vida que nós possamos imaginar. Ele triunfou na cruz. A obra redentora abrange áreas muito maiores e mais extensas do que a nossa limitada compreensão é capaz de chegar. A verdade é que antes que você saia daqui, eu quero lhe dizer que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, que ele se entregou por você, que grande parte dessa vitória se deu na cruz, quando ele expõe o mundo espiritual caído, a vergonha triunfando sobre Satanás e seus demônios na cruz do Calvário. Mas a morte não pôde reter, ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no seio da igreja, operante no seio da igreja, agindo no meio da igreja, e creiam os irmãos, agindo no nosso meio. Eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias nessa noite, no capítulo 4, versículo 13, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e os irmãos podem permanecer assentados, porque essa minha introdução levou mais tempo do que deveria. Vamos ler o texto e vamos começar a modelar a ideia bíblica de quais são as fronteiras e quais são os elementos dessa equação de terceiro grau chamada milagre. É uma equação de terceiro grau, porque aí, usando um pouco da linguagem da matemática, porque existem aí 3 importantes variáveis nessa equação, ou talvez fosse um sistema matemático com 3 importantes variáveis da equação, que eu gostaria de fazer com que você entendesse. Nós vamos falar desses 3 pontos: fé, soberania e dons. É por aí que as questões que envolvem milagres acontecem na vida humana. Eu não quero resumir uma ação sobrenatural de Deus a uma equação matemática e a um pensamento lógico, mas gostaria de fazer uso dessa, dessa metáfora para ilustrar a ideia que nós vamos nessa noite trabalhar. Capítulo 4, verso 13, diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está ao regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que declaração poderosa do apóstolo Paulo acerca da fé em Deus. Ele diz que é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, fazendo menção ao exercício da criação, quando Deus
No princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e ele disse: haja luz, e houve luz, e o universo passou a ser criado pelo poder de sua palavra. Por isso o texto diz que ele chama à existência as coisas que não existem, e na verdade o milagre é mais ou menos isso, é chamar à existência a saúde que não existe, chamar à existência a vida de uma determinada área da vida humana danificada, apodrecida, chamar à existência as coisas que não existem. Deus pode fazer isso, não pode, irmãos? Ele já fez, tantas vezes já fez. Quando o leproso foi pedir ao Jesus, diz que ele se ajoelhou e declarou: se quiseres, podes purificar-me. E a única coisa que Jesus disse foi: quero, fica limpo. Ficou limpo. A Bíblia fala e narra os milagres dentro de um contexto tão comum, que o extraordinário parece que para a vida de Jesus era o ordinário, era o comum, era o natural. Continuando o texto, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Realmente, Abraão creu que a última palavra não é dos médicos, a última palavra não é da classe médica, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor, e diz que ele esperou contra a esperança. Às vezes nós recebemos prognósticos e até diagnósticos que destroem completamente o nosso, digamos, as nossas estruturas de fé, e nós olhamos para dentro de nós e dizemos: meu Deus, eu posso continuar a crer. Hoje estive conversando com um irmãozinho depois do culto da manhã, me narrando sobre os dramas que a sua irmã vem atravessando com a sua saúde e com a sua doença. Que experiência difícil, complicada, mas ela vem alimentando esperança quando as esperanças não existem mais, e praticamente vem vivendo como um Highlander, quando você pensa que ela vai embora e ela de repente é trazida de novo à vida. E há uma expressão da graça de Deus sobre a vida daquela senhora, que também é crente, confia no Senhor. Precisamos desse gênero de fé, de crer contra a esperança, de continuar a crer em promessas, mesmo que elas aparentemente estejam a demorar a se cumprir, mesmo que o diagnóstico seja muito ruim. Não, entregue os pontos, creia, e sem enfraquecer na fé, verso 18, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu creio absolutamente em cada vírgula desse texto. Eu creio absolutamente que esse é o gênero de fé, essa é a primeira variável da equação. Mas o que é mais complicado para nós, os seres humanos,
reagirmos, estudar as questões sobrenaturais. Eu, quando estou estudando a Bíblia e estou estudando essas questões da manifestação presente do reino de Deus nesse momento, no segundo semestre, nós vamos trazer o curso MC 510 aqui para a igreja, um curso que foi ministrado numa escola de missões nos Estados Unidos, a Escola de Missões Charles Fuller, que deu origem ao Seminário Teológico Fuller, na Califórnia, em Pasadena. E a gente vai ministrar, eu combinei já com o João, nós vamos fazer uma tabelinha e vamos utilizar assim pelo menos uns 3 meses aqui na igreja, falando sobre sinais, prodígios, milagres. Portanto, hoje eu só estou dando uma avant-première, só estou fazendo um breve introito num assunto, dizendo para você que na equação nós temos quantas variáveis? A primeira é a fé. Você domina a fé? Fé é um elemento que você pode comprar na esquina. Você controla a fé, você pode dar a ela crescimento, exatamente como você pode entrar numa academia e se marombar todo e colocar seus músculos todos em evidência. Não. Você não pode comprar, você não tem controle. Quando você chegar ao fim, vai entender que o milagre de A a Z está sob o controle divino. A única coisa que a gente ora é dizer: Senhor, manifesta o seu poder e glorifica teu próprio nome, Senhor. Faz com que as pessoas à nossa volta percebam a chegada do reino, percebam a presença do reino. Por exemplo, não sei em que circunstância você está, mas desde que eu dei a primeira palavra do sermão nessa noite, em que eu sou tomado aqui em cima no púlpito por uma suave presença do Espírito, eu conheço isso. Ao longo de tantos anos ministrando a palavra de Deus, eu conheço a presença de Deus, eu entendo a presença de Deus. Primeiro elemento dessa equação é a fé. Portanto, nós sabemos, Jesus disse que uma das razões para ele enviar o Espírito Santo é para convencer o mundo, porque o mundo não crê. O maior pecado humano não são os pecados de sexualidade, não são os pecados de corrupção financeira ou o que o seja. O maior pecado humano é a incredulidade, é aquela condição de não crer que Deus possa fazer. Então, exercite fé. Como aqui a ilustração que Paulo usou foi apontando para Abraão, que tinha 100 anos na altura, e a sua mulher Sara já era uma mulher velha, e Deus fez brotar daquele ventre murcho, daquele útero enrugado, o Isaque, que viria a se tornar o grande descendente que daria formação à nação de Israel. Paulo cita Abraão como exemplo de fé a ser seguido, como está escrito lá no capítulo 4, versículo 17, diz que, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que bom se a gente só parasse aqui nesse texto e dissesse que os milagres ou os atos sobrenaturais divinos dependessem apenas da fé.
Seria muito interessante, porque explicaríamos quando o milagre não acontece, dizendo: você não teve fé. Seria muito mais fácil, não é? Para a defesa desse argumento, os irmãos hão de convir comigo. Mas não, a fé não é o único elemento. Nós temos ainda 2 elementos nessa equação. Mas ainda falando de fé, em capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, o escritor aos Hebreus nos informa: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus pensou no cosmos e falou, e os astros apareceram no céu como uma foto visível da mente infinita de um Deus criador e poderoso que sustenta o universo pela sua santa palavra. A fé, por exemplo, é um elemento importantíssimo no exercício do cristianismo. É impossível você agradar a Deus sem um mínimo de fé. A Bíblia diz que pode ser como um grão de mostarda, que ela ainda assim teria efeitos gloriosos na vida do crente. Portanto, fé é o elemento fundamental para haver uma operação sobrenatural divina. Se há uma exortação a ser feita, tenha fé. E não é qualquer fé, não é positivismo, não é acreditar que o melhor vai acontecer, não é isso, não é lançar as sortes na roleta, isso não é fé, isso é positivismo. Fé é você estar suficientemente estabelecido sobre o que Deus falou e ensinou ao longo do tempo e da história. Tudo o que Deus falou e o que a gente está tentando aqui reunir nessa mensagem são esses 3 elementos que as Escrituras Sagradas mencionam para haver um milagre. Cremos na habilidade divina de trazer à existência todas as coisas que existem ao nosso derredor. E não haveríamos de crer que Ele pode trazer saúde a um corpo doente? Ele pode, não pode, irmãos? Mas como explicar o que aconteceu com o paralítico que estava há 38 anos ao pé do tanque de Betesda, onde a Bíblia diz que haviam 5 pavilhões, e nesses 5 pavilhões uma multidão de coxos, cegos, aleijados, gente com todo tipo de deficiência possível e imaginária, e Jesus entrou ali e só curou um homem que estava ali doente e esperando há 38 anos. Que fé! A fé que persevera. 38 anos aguardando por uma manifestação divina. Por que Deus não criou, não esvaziou aqueles 5 pavilhões de gente doente? Porque existe um outro detalhe na equação do milagre, e fique atento, não perca isso. O outro detalhe chama-se soberania divina. Soberania divina. Aguardar que o Deus a quem nós servimos e cremos de todo o nosso coração se move na história com sabedoria, apesar dos nossos ais, do nosso choro, do nosso sofrimento, que a gente espera elucidar e lançar luz sobre essa área no domingo que vem aqui na igreja.
Se você conhece alguém que está sofrendo, sem entender por que está sofrendo, traga a igreja no domingo que vem para ouvir esse sermão, para que possa entender. Nós cremos na habilidade divina. Quem? Ai de mim se não cresce, eu não seria pastor, eu deveria fazer outra coisa qualquer, mas nunca ser pastor, um pregador da palavra. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, do que somos capazes de traduzir na nossa oração. Infinitamente mais. De tudo que somos capazes de traduzir numa petição, numa súplica, num clamor aos céus. O escritor aos Hebreus diz que a linguagem que sustenta esta gloriosa verdade de que Deus trouxe à existência as coisas que não existiam pela sua palavra no campo da criação, essa gloriosa verdade que sustenta tudo isso é a fé. Fé no que Deus disse e fé no que Deus continua falando todos os dias para a sustentação de tudo isto. Por que a Lua não sai da sua órbita e acaba se chocando com a Terra? Por que os cometas têm a sua órbita, os planetas têm a sua órbita, e nada disso entra numa circunstância caótica? O que sustenta tudo isso? É a palavra que Deus disse, e é a palavra que Deus continua dizendo para que esse universo tenha ordem. A Bíblia nos fala que esse universo um dia vai alcançar um estado de desordem e colapso. E aí Deus terá de fazer, como promete em sua palavra, novos céus e nova terra. E nós, meus queridos irmãos, seremos presenteados por um universo novinho em folha. A fé é a linguagem que sustenta tudo isso, e a soberania de Deus. Nós viveríamos num universo vazio da intervenção divina se não houvesse fé no que Deus disse, no que Deus fez e no que Deus promete em sua santa palavra. Ele não promete curar a todos. Não existe essa promessa, como nós temos por conhecimento teológico, que ele não salvará a todos. Tem gente que vai para o inferno, você acredita? Vai experimentar a ira de Deus, mas nós não deixamos de crer em Deus, porque nem todas as pessoas são sensibilizadas para a salvação. E como deixaríamos de crer se nem todos forem curados? A soberania de Deus tem um lugar especial no nosso coração, para processarmos o sofrimento, processarmos a dor e nos posicionarmos espiritualmente diante de qualquer quadro difícil da vida. Nós estamos focando muito o campo da saúde, mas seria diferente se a gente focasse o campo da família? Que tipo de milagre os irmãos imaginam que é necessário para uma pessoa nascer de novo, encontrar-se com Jesus, proclamar fé de que Ele é o seu único Senhor e Salvador? Isso também é um milagre. A Rádio Relógio Federal, que hoje já não existe mais, ou existe, eu não sei se não existe mais, mas a gente estava sempre ligado na Rádio Relógio para ajustar o relógio, e havia um reclamezinho na Rádio Relógio Federal, que dizia assim: Rádio Relógio Federal,
cada minuto, um milagre que não se repete. Cada minuto, um milagre que não se repete. O tempo está passando, você está aqui, e a gente está sendo alimentado pela palavra de Deus, e a gente está pensando um pouco mais demoradamente nessa questão das dores humanas. Mas, por exemplo, o que você me diria de um homem que foi dito logo no início da sua vida cristã: eu mostrarei a este o quanto importa sofrer pelo meu nome? Esse nome chamava-se Saulo de Tarso, um homem que havia tido um encontro com Jesus, e logo no início, nos fundamentos, nos primeiros passos da vida cristã, ele recebe essa palavra: olha, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser levado por Deus pela mão à escola do sofrimento, até que você realmente amadureça na sua mente o quanto importa sofrer pelo Evangelho. Mas, como dissemos aos irmãos, a fé não é a única variável na equação do milagre. Há outra, a vontade soberana de Deus. Nós não a conhecemos, mas Jesus nos ensinou a orar pela sua manifestação, lá na oração chamada de Pai Nosso, onde ele diz: faça-se a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Quando que a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu? Alguns dão um tom escatológico a essa expressão, mas há outros, como eu, que estou nesse outro time que entende que a vontade de Deus é feita na terra todo dia, em diferentes aspectos da vida humana e da vida da igreja. Na sua vida, você sabia que a vontade de Deus, ela acontece, e que todos os capítulos, até os mais dolorosos, dizem respeito a esse grande mosaico que é a sua vida, que hoje você não vê, mas no fim você verá todo esse mosaico legitimamente construído, e aparecerá o belo desenho, a bela obra de arte por detrás da sua vida, e você então poderá entender ou não os capítulos dolorosos e difíceis pelos quais você está atravessando. Todos nós atravessamos, todos nós vivemos esses capítulos dolorosos, difíceis, mas duas coisas que eu o encorajo a crer: creia na manifestação do poder de Deus, e creia também no seu ato de interferência soberana na sua vida. Eu acredito nisso. A terceira variável possível dessa equação são os dons do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 1 a 11, o apóstolo Paulo faz ali uma lista de dons que operavam, e é possível que eles operem na nossa vida, na vida de cada um de nós. 1 Coríntios capítulo 12, e versículos de 1 a 11, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos.
a manifestação do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A igreja, como um corpo, deveria buscar em Deus o exercício desses dons, especialmente nesses dias tão difíceis, os dons de curar, de maneira que alguém, por força da ação e da presença e operação na igreja, tem o hábito de orar por pessoas e vê-las curadas. Isso não é uma atribuição que a gente entende, é que isso não é atribuição de um homem, isso não é o exercício de um ritual, isso é o exercício dos dons operando no corpo. Em outras palavras, está alguém doente, a igreja deve se reunir no entorno dessa pessoa, orar com a fé e a esperança, a mesma esperança que teve Abraão, que aguardou contra a esperança, contra todas as expectativas, para ver amadurecida a promessa do seu filho Isaque, filho biológico dele. Queridos, nenhuma dessas três variáveis são humanamente controláveis, nem a fé, nem a vontade soberana de Deus, e nem os dons do Espírito Santo. Eu não tenho controle sobre isso. Queria ter. Eu gostaria de ter. Para quê, pastor? Para, em nome de Jesus, movido de compaixão, ver tantas pessoas do meu círculo de amizade relacionada comigo curada. Mas eu já vi algumas manifestações divinas nesse contexto, no seio da igreja. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E quando existe a harmonia entre a fé que Deus compartilha com cada um de nós, a soberania de Deus e os dons do Espírito Santo operando no corpo, então nós encontramos aquilo que chamamos de milagre, aquilo que reconhecidamente é um milagre, mas nas três pontas não existe influência humana. Nós nos submetemos inteiramente e completamente ao poder de Deus e à ação do Espírito. Nessa noite, antes que o culto termine, nesses últimos minutos que me restam, se houver alguém doente, acompanhe a Karina, que eu pedi que ela viesse aqui à frente essa noite, mas saia do seu lugar e, por favor, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Vem cá, Karina, vamos orar por você, minha filha. Eu acredito que todos os irmãos têm uma clara percepção do estado da Karina. Eu não quero fazer nenhum tipo de exposição pública dela, mesmo porque ela tem um menininho, os pais não querem que o garotinho tenha conhecimento do estado que a Karina está, mas ela foi diagnosticada com um diagnóstico muito, muito severo, muito pesado,
e que trouxe ao meu coração dor. Eu casei esse casal querido, apresentei seus filhos, batizei a Karina. Então, os irmãos podem imaginar como eu estou rasgado por dentro. E a única saída que a igreja tem é o de orar, de falar com Deus. Vamos falar com Deus, irmãos. Eu vou pedir que você fique de pé. E quem sabe alguns irmãos saírem do seu lugar, virem aqui à frente, imporem as mãos sobre alguém, para que não fique registrado que é a oração do pastor, mas é a oração do corpo, da igreja. São irmãos nossos aqui da comunidade, nós amamos esses irmãos queridos, nós temos um amor muito grande. Eu vou pedir para você tocar nas pessoas, realmente, tocar nas pessoas. Vou pedir aí atrás, Valmir, que você, juntamente com o Francisco, o Alexander, ponham as mãos sobre a Tânia, aí atrás.